Bom pessoal, nós vamos explicar para vocês agora nesta aula como que funciona um processo de soldagem. Como nosso objetivo do curso não é só ensinar vocês a trocar tela, né, a ser um trocador de peça e sim fazer o reparo na placa, você tem que aprender o processo de soldagem. Então aqui nós vamos utilizar a estação de ar quente, como já foi apresentado na aula de ferramentas, nós vamos utilizar a estação de solda, que já foi apresentado também, e os outros itens, né, como a solda, pinças, sugador, enfim. Então nós estamos aqui com uma placa e o Luiz ele vai ensinar para vocês nessa primeira aula de processo de soldagem como remover os botões. O botão dá muito problema, né, porque é o uso, né, Sim, aquelas pessoas que apertam com muita força, que não sabem apertar direito, com o tempo isso acaba dando problema. Então ele vai explicar para você aqui todo o processo para fazer a troca de um botão, ok? É isso aí, pessoal. Essa placa é uma placa que os botões não são vazados, né? Então a gente vai fazer o quê? Como ela não tem componentes críticos na parte de baixo, a gente vai jogar ar nela por baixo, né? Sempre jogando ar nessa posição, ó. Mais metade do bico para dentro, né? Se você estiver acompanhando a imagem no microscópio, vocês vão entender melhor. Se você deixar o bico muito para fora, ele vai queimar a ponta. Vai queimar a ponta de plástico do botão. Então o ideal é jogar ar sempre na parte de dentro, na parte mais para dentro da placa, para ele derreter daqui para cá, não daqui para lá. Tá ok? Então vamos fazer esse processo. Aqui vamos usar 400 de temperatura e 5,5 de vazão de ar. Vamos lá? Aqui a gente vai tirar e vai pôr esse botão aqui novamente para a gente entender melhor como é que funciona. Deixa eu jogar um pouco de... E é isso, vai jogando o ar quente, e o botão, daqui a pouquinho ele já vai fundir o estânio e aí o nosso botão ele fica livre para sair. Olha só, tá solto, ok? A partir do momento que soltou o botão solto, é isso aqui. A gente vê que ele tem 3 terminais, na verdade 5 terminais, né? Então você pode ver que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O que acontece aqui? Desse botão aqui, apenas um é como se fosse o positivo, né? Então se você encostar, por exemplo, esse aqui com terra, ele ligaria o celular, por exemplo, né? Ou aumentaria o volume, né? Porque é apenas um positivo. Os outros, esses 3 pontos aqui, é lata, é carcaça, né? Se você ligar o multímetro, uma ponta dele aqui e a outra em qualquer uma dessas três pads aqui, dessas 3 trilhas, você vai ver que vai dar resistência 0 e vai apitar o multímetro. Então vamos lá. Para a gente colocar esse botão de volta, ou coloca com ferro de solda, mas aí tem que ter um pouco de habilidade, né, com ferro de solda, para estar colocando isso aqui com ferro de solda. Nesse caso a gente vai colocar com a estação de ar quente mesmo. O que a gente precisa fazer aqui? Esses dois, nas duas laterais do botão, ele tem maior, 2 orelhinhas aqui, e essas 2 orelhinhas aqui tem um furo, né? Tem um furo desse lado e um furo desse. O que a gente tem que fazer? Tem que desobstruir esses furos
para que essas orelhinhas encaixem aqui. Aí elas encaixando, a gente vai jogar ar quente e aí vai descer de novo. O botão vai para o lugar dele e vai soldar. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o sugador de solda. Encher lá para ficar mais fácil de sugar. É isso aí, pessoal. Depois dos furos desobstruídos, né? Pode ver que os dois estão vazados, né? A gente faz uma limpeza nessa região e aí para ela receber o novo conector novo. Então vamos lá fazer uma limpeza. A limpeza sempre usar o álcool isopropílico, tá, pessoal? Toda vez que for fazer limpeza, álcool isopropílico. Exatamente. Tem gente que usa benzina, thinner. Thinner. Todos esses produtos eles são nocivos, né, aos componentes da placa, né? Então o ideal mesmo é usar o álcool isopropílico. É isso aí, tá limpa a placa. Agora a gente vai colocar o conector novo. E aí é simples, pessoal, é só colocar um pouco de fluxo de pasta de solda, né? A gente coloca o conector novo no lugar. Só encaixa as duas orelhinhas dele aqui dentro dos furinhos e joga ar quente embaixo. Sempre por baixo nesse caso aqui. Por quê? Porque é uma placa que ela não é vazada, tá? Então aqui a gente vai jogar ar quente por baixo. Aí pelo microscópio vocês vão ver que quando começar a derreter, a fundir o estânio, vai ser automático. O próprio botão vai se encaixar no lugar. Aí, ó, tá vendo? Encaixou no lugar correto. Dá uma pequena pressionada nele só para ele. E é isso. Tá feito. Então, pessoal, como vocês viram, o processo de soldagem, sempre quando nós vamos remover, não só um botão ou algum componente, conector de carga, nós utilizamos a pasta em solda. Pega ali, Luiz. Aqui eu coloquei na seringa só para facilitar a hora de aplicar na placa, né? Tem pessoas que utilizam o pincel ou a pinça para espalhar. Enfim, né? Tem vários meios de você armazenar aí seu fluxo, né? A sua pasta e para aplicar, né? Quando for retirar o componente. O processo de soldagem você usa também, porque o fluxo ele ajuda na mistura da pasta, então ele ajuda para tirar e para soldar. E sempre fazer o processo de limpeza que foi mostrado aqui, usar uma pinça antistática, usar o álcool isopropílico. Então, o processo de soldagem você vai usar sempre a estação, ferro de solda, fluxo, álcool isopropílico, a escova, isso aí vai ser rotina para vocês, o sugador também, beleza? Então, mostrado aí ó, no microscópio.
Todos os pontos. Não tem solda fria, né? Que é aquela solda que fica trincada. Ela ficou perfeita a solda. Perfeito. No próximo vídeo nós vamos mostrar microfone. Microfone, exatamente. Microfone desses de Moto G, Moto G2, Moto G1. Esses microfones a gente vai mostrar como é que solda. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.